O Senhor Jesus nasceu, anjos louvem lá do céu, melodias a cantar, ao menino vem adorar. Este divinal bebê, a verdade a vida é, ele a porta pode abrir, para o céu nos conduzir. Os pastores honradão, anjos a guardar estão, luz do céu ao derredor, lança fora o temor. Ó, cantemos com fervor, entoando o louvor ao pequeno Salvador, Cristo, o bebê Senhor. Cristo deixou o seu lar, veio aqui sua vida dar, ó Senhor da criação, reina em meu coração. Vamos ao Senhor louvar, veio a terra nos libertar, o poder do Salvador vence a morte e o pavor, veio para me salvar, dando a vida em meu lugar. Glória a Deus, o Redentor se tornou o Salvador. Poderoso é o Senhor, meu Jesus, o vencedor. O Messias de Israel trouxe a redenção do céu. Entoemos com fervor e nos brados de louvor, por nos dar seu grande amor, Jesus Cristo, bom Senhor. Ao olhar minha vida, nada tenho pra dar, e com isso a tristeza vem meu ser inundar. Tenho andado muito longe do meu bom Salvador, com minha alma muito sedenta, volto ao lar, volto ao lar, volto ao lar. Oh, minha alma muito sedenta, volto ao lar. Os prazeres do mundo quero abandonar, eu preciso de Cristo que vai me ajudar. Mesmo que meu pecado venha me atacar, com minha alma muito sedenta, volto ao lar, volto ao lar, volto ao lar. Oh, minha alma muito sedenta, volto ao lar. Deus deu-nos sinal, a Virgem conceberá um Filho eternal.
Eis o menino de Belém, que é digno de louvor, a quem os homens com desdém desprezam sem temor. Cante aleluia, aleluia. Eis o menino de Belém, é Cristo Salvador. Da Galileia o rapaz, humilde desde o nascer, de Deus é o Filho, é o Rei da paz, seu sangue tem grande poder. Cante aleluia, aleluia. Da Galileia o rapaz, é Cristo Rei da paz. Na rude cruz Jesus sofreu, cumprindo o plano de Deus. Pregado sangue ali verteu, por mim morreu Jesus. Cante aleluia, aleluia. Na rude cruz Jesus sofreu, por mim seu sangue verteu. Por mim seu sangue verteu. Olá, meus queridos e amados irmãos, uma boa tarde, boa noite para todos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. E nós começamos o culto vespertino com o sol, né? Talvez você pode ver até aqui, talvez lá na porta aqui, ó, talvez você pode ver ali a marca de sol. E isso vai ser daqui para frente comum, e realmente é o nosso interesse que o culto comece mesmo com a luz do sol, para que, sabemos, chegando mais perto do verão, as noites elas demoram para chegar, e uma vez que nós iniciaremos, se assim Deus permitir, na semana que vem o nosso culto vespertino presencial, isso vem a dar mais segurança para os nossos irmãos que pretendem estar aqui. Então, grande bênção estar com vocês. A palavra de Deus nos diz aqui em Provérbios, capítulo 19, versículo de número 21. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Eu li na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Então, há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Deus abençoe sua palavra. Vamos orar nesse momento, meus queridos? Oremos então. Ó Deus, que grande bênção nós estarmos reunidos esta noite, mesmo neste culto virtual, em oração, também em oração e em comunhão com os nossos irmãos. Nós agradecemos ao Senhor por essa bênção da tecnologia e também, ó Deus, pela bênção de que pretendemos estar juntos na semana que vem, nos cultos de domingo. Sabemos, ó Pai, que pela graça do Senhor a questão da pandemia tem melhorado. Ainda existem pessoas que estão sendo contaminadas e alguns lamentavelmente falecendo, mas sabemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Então entregamos nas mãos do Senhor
clamando a Ti que a vida possa voltar ao normal, os irmãos possam voltar à igreja e todos nós possamos estar em comunhão na casa do Senhor. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, vamos, como de costume, para a leitura do nosso versículo. Já colocarei aí na sua tela. Vamos falar tudo juntos, então? A Bíblia nos diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Mais uma vez, então, uma boa noite e sejam todos bem-vindos a essa transmissão. Que Deus fale grandemente ao seu coração. E vamos então, meus amados irmãos, sem delongas, para o nosso hino. Aqui, estou procurando o aparelhinho que eu passo os slides. Vamos para o hino, primeiro hino desta noite. O hino de número 329, eu não me lembro quem foi que pediu, se eu não estou enganado, foi a Dona Zanza. Bom, se não foi a Dona Zanza, um dos irmãos pediram aí 329 na quarta-feira. Os irmãos podem colocar os seus hinos para cantarmos na próxima quarta-feira. E vamos começar então cantando vamos começar o hino, o culto, cantando 329, Conta as Bênçãos. Eu vou colocar aqui o nosso áudio de fundo, acabei deixando para fazer isso agora. Então vamos cantar. 329, Conta as Bênçãos. Muito bem, meus irmãos, vocês acabaram de ouvir aí o hino 329 e mais para o finalzinho ali vocês devem ter notado que teve uns barulhos meio estranhos, mas estando em São Paulo, e esse hino é de uma igreja lá de Marília, São Paulo, dependendo da época que foi cantado, são fogos de artifício, tá? Então, se notaram os barulhos, foi aqui no hino, mas enfim, deu para nós cantarmos, não é verdade?
Vamos então para o hino que a nossa irmã Eida nos pediu. Vamos para o número 92, colocarei aqui na sua tela, número 92, Substituição. Um abraço para a dona Eida e para o seu Pedro. Vamos cantar então o hino predileto dela, número 92, Substituição, hino do cantor cristão. Muito bem, então, número 92 do cantor cristão, Substituição. A dona Eida estava conversando comigo, dizendo que foi o primeiro hino que ela tocou na igreja. Dona Eida, foi o primeiro hino que eu aprendi também. O primeiro hino que eu toquei no piano foi o número 92, Substituição. Então nós temos em comum também, vamos dizer assim, essa bênção, né? Poder tocar esse hino como o primeiro hino que nós aprendemos. Então vamos para os avisos, meus irmãos. Colocarei aí na sua tela novamente. Vamos para os avisos. Bom, os irmãos já sabem, nós vamos retornar ao culto presencial da noite. Então, tanto de manhã quanto de noite, nós estaremos aqui para adorarmos o nome do nosso Senhor. Meu desejo é que no culto da semana que vem nós possamos ter mais hinos do que geralmente temos tido, em conta do horário dos cultos. E, meus irmãos, falando nisso, deixa eu conversar aqui com vocês. Olha, eu quero pedir perdão para as crianças, porque a minha filha me cobrou hoje, depois que terminou o culto. Ela estava brava comigo, porque as crianças ficaram pouco tempo na escola dominical, então eu peço que a irmã Kimberly me perdoe, também o João, a Ana, a Monique, todos que estavam ali na escola dominical me perdoem, porque eu confesso que eu não fiquei olhando para o relógio na hora da pregação, e eu creio que passou bastante, ou pelo menos passou o horário que eu gostaria. E aí quando as crianças desceram para a escola dominical, eu olhei ali o horário e por conta da apresentação do rock, eu acabei os chamando e eu nem vi que foi tão pouco tempo. Então na semana que vem vão passar mais tempo lá na escola dominical. Sei que ganharam presentes aí, mas semana que vem a gente vai dar um presentinho para vocês também como forma de que vocês me perdoem, tá bom? Então, a irmã Kimberly guarda a história de hoje para a semana que vem. Eu creio que ela não conseguiu fazer tudo aquilo que ela gostaria, então vocês todos me perdoem por isso, tá bom? Então, semana que vem,
tanto o culto da manhã quanto o culto vespertino, lembrando que o culto vespertino é às 18 horas. Então, meus irmãos, como nós estamos fazendo hoje, mesmo que estaremos nos cultos presenciais, as transmissões elas seguem normalmente. 9 horas no domingo de manhã, culto escola dominical, 18 horas, culto vespertino e o culto de oração, por enquanto, permanece apenas pela internet às 20 horas. Meus queridos, o nosso último painel de perguntas e respostas, vamos falar sobre a mulher cristã e o empoderamento feminino. A dona Vanger Campos, lá da Igreja Batista Central de Campinas, será a palestrante. E ao contrário do que alguns podem pensar, não é só um painel para mulheres, é um painel para todos e todas. Por quê? Porque é um assunto muito atual. É um assunto que é muito importante a compreensão de todos os irmãos. Então, pode convidar quem quer que seja, nós vamos colocar os convites aí nas redes sociais, já está ali no Facebook. Os irmãos podem depois marcar as pessoas ou compartilhar. Mas dia 16/10, às 20 horas, o nosso último painel desta temporada, podemos dizer. Ano que vem nós voltaremos com novos assuntos. Eu sei que fomos grandemente abençoados com esses painéis. Então, dia 16, às 20 horas, dona Vanger Campos, painel de perguntas e respostas à mulher cristã e o empoderamento feminino. Se caso, minhas queridas, vocês têm perguntas, mandem com antecedência. Eu sei que já foram enviadas várias perguntas para a nossa palestrante, então vamos aproveitar bem o tempo. Se caso querem que as suas perguntas sejam respondidas, mandem para nós com antecedência. Muito bem, meus amados irmãos, vamos para o nosso terceiro hino, o hino que nós cantamos na quarta-feira. Nossa pátria está nos céus, hino avulso, hino do inário para sempre com Jesus. Então, uma grande bênção, os hinos da Igreja Batista Manancial. Colocarei aí na sua tela novamente e nós cantaremos este hino maravilhoso, hino Nossa Pátria está nos céus. Oh
Amém. Grande bênção este hino. E sem delongas, vamos já passar para o nosso último hino desta noite. Vamos cantar o número 92, Lindo és meu mestre. Meus queridos, se porventura tiver uma ou outra palavra diferente, não se preocupe. Às vezes acontece, mas a maioria do hino, 99%, é igual à letra que nós cantamos aqui. Então vamos cantar número 92 do Voz de Melodia. Nós cantamos 92 do Cantor Cristão, agora vamos cantar 92 do Voz de Melodia, Lindo és meu mestre. Amém. Realmente, nosso Deus, nosso Salvador é maravilhoso. Colocarei novamente aqui a câmera. Hoje quem prega para nós é o nosso querido pastor Daniel Lima, mas antes dele pregar, gostaria de mandar um abraço bem grande para o Túlio, nosso querido Túlio, que ontem completou 15 anos de vida. Então, parabéns para você, Túlio, parabéns, Beth e Júlio, por esse filho tão precioso que vocês têm. E temos sido grandemente abençoados com as vidas de todos os irmãos da nossa igreja. Hoje pela manhã fizemos a apresentação do Roque Vicenzo, filho do Ayrton e Ângela. Então o Senhor tem abençoado grandemente nossa vida, e tanto essas crianças quanto os nossos adolescentes são o futuro de nossa igreja, se o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não voltar nesses próximos anos. O que ansiamos, não é mesmo, meus irmãos? Que maravilhoso seria se hoje fosse o dia que nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Seria uma grande bênção. Então, grande abraço, Túlio, grande abraço para todos os irmãos que nos assistem. E vamos então ouvir esta noite nosso querido pastor Daniel Lima, e depois que ele pregar, então, eu volto para nós fazermos a despedida do culto. Então, vamos ouvir o que Deus tem a nos falar por meio do teu servo. Boa noite, amados irmãos.
Graças a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos abrindo as Escrituras. Convidaria os irmãos a irem comigo para o livro de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo de número 6, como os irmãos têm aqui escrito no rodapé, o título dessa noite é Saber versus Conhecer. Saber versus Conhecer. Hoje vamos retomar, então, as mensagens no livro de Marcos, né? Já faz alguns dias, desde que a gente parou de ficar focalizado no livro de Marcos e fazer a exposição versículo por versículo desse livro. Mas hoje, então, vamos estar retomando essa nossa caminhada através do Evangelho de Marcos. A última mensagem que nós tivemos, nós falamos sobre o capítulo número 5, no total, nós fizemos ele bem compactado, né? Vemos todos os milagres que Jesus fez ali no capítulo número 5, mas hoje vamos ver uma coisa um pouquinho diferente que aconteceu naquele dia. Queria mostrar alguns mapas para os irmãos, porque eu gosto muito de que a gente possa visualizar as coisas, né? Então aqui em primeiro lugar vou mostrar o mapa de Israel, e nós temos então aqui toda a totalidade do território de Israel. E nós podemos lembrar que no início do capítulo de número 5 que nós estudamos, Jesus ele tinha ido para uma cidade chamada Gadara, né? O Gadar, dependendo do que a sua Bíblia tem escrito, e lá ele expulsou demônios de um homem, né? E esse homem, ele quis depois seguir com Jesus, né? Quis entrar no barco com Jesus, porém Jesus o impediu de ir para o barco, de entrar no barco com ele, e disse que ele deveria anunciar ali. E ele anunciou a 10 cidades, né? Que nós chamamos, que são chamadas de Decápolis. E aqui nós vamos ver com mais detalhes agora essas 10 cidades. Essas todas que estão marcadas em preto são as 10 cidades de Decápolis. Então nós temos lá embaixo Filadélfia, depois subindo temos Gerasa, Pela, Citópoli, Gadara, Rafana, Dião, Hippo, Canata, e lá em cima, bem lá em cima, a cidade de Damasco. Ou seja, dá para ver que realmente que o território que ele percorreu foi um território bem grande, não foi pouca coisa que esse homem andou, né? Então Jesus estava aqui nessa cidade, Gadara, onde ele encontrou-se com esse homem que depois foi fazer toda essa grande viagem missionária ali dentro do território. Interessante que é uma área que Jesus não foi muito dentro do seu ministério, ele passou por regiões próximas à terra, mas ele não foi muito a esta cidade. Então a gente vê que Jesus teve um propósito de deixar esse homem levar a palavra a essas cidades. E aí dessa cidade de Gadara, nós vemos que Jesus ele vai para a cidade de Cafarnaum, né? E lá em Cafarnaum, no capítulo 5, nós vemos 2 milagres acontecendo, né? Primeiramente, Jesus chegando lá, ele logo que ele chega, ele é recebido por um homem líder ali do Sinédrio daquela cidade, chamado Jairo. E Jairo está com a filha dele muito doente, e ele está desesperado, sabendo da situação complicadíssima que a filha dele está enfrentando. E ele convence Jesus, né? A palavra que aparece para nós lá é que ele convence Jesus a ir com ele para ajudar a sua filha. E porém, nesse caminho em que ele está indo até a sua filha, algo acontece de muito especial, que uma mulher que tinha perdido todos os seus recursos, que estava numa situação muito difícil, que já tinha ido a todos os médicos possíveis da época e nada resolvia o seu problema. Ao ouvir de Jesus, ela vai até o encontro de Cristo, mesmo no meio daquela multidão, mesmo todos apertando Jesus, e ela chega, encosta no manto de Cristo. A Bíblia diz que ela é curada no mesmo instante em que ela encostou nesse manto. E Jesus para, todo o povo
começa a questionar quem havia encostado nele, e até que ela se destaca e fala quem foi ela, e Jesus diz que os pecados dela haviam sido perdoados. Jesus começa a se direcionar novamente a ir em direção à casa de Jairo, e porém nesse meio tempo chega a notícia de que a filha dele morreu. E aí então Jairo é confrontado por Jesus com aquela frase maravilhosa que nós conhecemos, que é: não temas, crê somente. E eles continuam, vão até a casa de Jairo, lá todos estão chorando. Jesus diz que a menina está dormindo, as pessoas riem de Jesus. E aí Jesus entra com Jairo, a esposa do Jairo, dentro do quarto onde a menina está deitada, morta, verdadeiramente morta. E Jesus chama a menina novamente à vida, e ela volta à vida. E Jesus então faz essas duas coisas maravilhosas no capítulo número 5 de Marcos. A gente lê esse texto e sempre sente-se muito animado por ver o poder que Jesus Cristo tem para fazer qualquer coisa dentro da sua vontade, ele é capaz de fazer. Mas após isso, então Jesus agora ele volta novamente a colocar o pé na estrada. E é para onde nós vamos ver aqui em Marcos capítulo 6. Então Jesus ele sai de Cafarnaum e agora vai viajar para a sua cidade. Cidade onde ele cresceu, onde ele, depois de ter voltado do Egito, onde ele passou praticamente toda a sua vida nessa cidade, que é a cidade de Nazaré. Então Jesus está lá agora em Nazaré, foi viajando até Nazaré. Ali no mapa parece uma distância não muito longa, mas Nazaré está a cerca de 45 quilômetros de distância de onde Jesus estava antes, que era Cafarnaum. Então Jesus andou 45 quilômetros para chegar na cidade de Nazaré. Isso é muito impactante, especialmente para os romanos. Eles adoravam esses detalhes, né? E Marcos, ele escreveu o seu evangelho focado nesse povo, no povo romano. E para os irmãos terem uma ideia de quão longe são 45 quilômetros, deixa eu voltar aqui para os irmãos. 45 quilômetros, para nós fazermos uma ideia. Se eu sair daqui do meu apartamento e for até a igreja, nós temos 56 quilômetros de distância, né? Essa é a distância da minha casa até a igreja, são 56 quilômetros de distância. Da minha casa até, para fechar 45 quilômetros, eu teria que ir daqui de casa, do centro de Novo Hamburgo, até o Jardim Botânico de Porto Alegre. É bastante chão, é bem longe. E Jesus ele foi até a sua cidade. E chegando lá, ele vai ser confrontado com uma situação muito diferente. Jesus não mediu esforços para falar a verdade. Ele veio cumprir com tudo o que ele deveria cumprir. Mas nós vamos ver que a situação aqui em Marcos capítulo 6 foi bem diferente do que ele teve lá em Marcos capítulo número 5. Então eu queria convidar os irmãos a lerem comigo os 6 versículos iniciais desse capítulo. Marcos capítulo 6, versículo de 1 a 6 diz assim: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: "Donde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs?" E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: "Não há profeta sem honra, senão na sua terra,
entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos por essa noite, a oportunidade mais uma vez de abrirmos as Escrituras. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor está sempre nos ensinando através da Tua Palavra. Pedimos que nessa noite, mais uma vez, possamos, ao abrir ela, estarmos nos confrontando com a Tua verdade e sendo transformados através dela. Que nossa vida venha a ser marcada não por incredulidade, mas por fé em Ti, por confiança plena em quem Tu és e no que o Senhor pode fazer. Louvamos a Ti, ó Pai, Deus de todo poder. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Então, como deu para ver bem claramente, as coisas realmente não foram exatamente como haviam sido nas outras duas cidades em que Jesus estava. Mas eu gostaria de ver um detalhe com os irmãos nesse texto que me chamou muita a atenção. O versículo 3 mostra claramente que o povo da cidade de Nazaré sabia bem, com clareza, sabia bem quem era Jesus. O Yeshua, como eles chamavam ele, era conhecido por todos ali daquela região. E nós devemos lembrar que até ele começar o ministério, Jesus morou ali até os seus 30 anos de idade. Então ele era uma pessoa conhecida, O pai dele era uma pessoa conhecida, José, no caso ali, o pai que eles entendiam, ele era um homem da cidade, de negócios, tinha sua carpintaria, fazia móveis, provavelmente fazia também outros tipos de trabalhos, não sei se os irmãos já assistiram, eu vivo falando desse programa, mas tem um seriado chamado The Chosen, que mostra lá Jesus, de uma maneira muito prazerosa de assistir o seriado mesmo. Tem que baixar o aplicativo para assistir. E nesse seriado você vê às vezes Jesus mexendo com coisa de carpintaria, ele fazendo alguns brinquedinhos para vender, porque Jesus precisava se manter durante suas viagens. E como é que ele fazia isso, É interessante nós pensarmos, que ele devia ter usado as habilidades que ele aprendeu durante a sua vida com seu pai, para também, ter um modo de subsistência através de todas essas viagens, E aí ele fazendo trancas de porta e tudo mais, certamente tinha algum conhecimento. E as pessoas sabiam quem era Jesus, eles sabiam quem era Jesus, porém eles não o reconheciam como quem ele verdadeiramente era. As pessoas sabiam quem era Jesus, mas não o conheciam, e isso faz muita diferença. Existem muitas pessoas nesse mundo que sabem fatos históricos sobre Jesus, conseguem relatar histórias completas que aconteceram na vida de Jesus enquanto eles estiveram aqui, mas que quando nós falamos sobre conhecer a Jesus, sobre ter um relacionamento verdadeiro com Cristo, essas pessoas jamais tiveram um encontro com o Salvador. E infelizmente talvez seja essa a situação de algumas das pessoas que estão nos assistindo nessa mensagem. Então não basta, eu devo afirmar com clareza, não basta apenas saber quem é Jesus. Não basta a informação estar aqui na sua cabeça. É dito que a distância entre o céu e o inferno são 2 palmos. A distância entre estar na cabeça e ir para o coração. Então, se você não conhece a Cristo, se nunca teve um encontro verdadeiro com Ele, se nunca o reconheceu, não só como o Jesus histórico, não somente como aquele
que está nos livros, aquele que faz a mudança no calendário, não somente saber quem ele era, mas conhecer a ele, conhecê-lo como Senhor, como Salvador da sua vida. Se isso não aconteceu, você infelizmente está em uma situação muito, muito difícil, porque você continua separado de Deus. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. E se nós não o conhecemos, como vamos conseguir chegar ao Pai? É necessário conhecer o Senhor Jesus Cristo. É necessário saber a verdade que ele ensinou. A verdade plena, única, perfeita. Não é uma verdade, mas é a própria verdade. Então, se você não conhece Jesus Cristo como Salvador, você está como essas pessoas aqui, da cidade de onde ele nasceu. Se você ainda não reconhece, João vai nos dizer que a ira de Deus permanece contra todos os homens, né? Mas Jesus Cristo é aquele que vem aplacar essa ira, vem tomar sobre si o preço do nosso pecado e vem oferecer vida eterna, vida eterna. Então você nessa noite, se você ainda não conhece Jesus, se você simplesmente sabe quem ele é, eu peço que você preste bastante atenção nas atitudes que essas pessoas tiveram e possa ver que talvez sejam as mesmas atitudes que você tem na sua vida. Que você tem na sua vida. Então, a primeira atitude que nós vamos ver aqui no versículo de número 2, né, depois que Jesus partiu dali nós entendemos pela sequência do texto que partiu de Cafarnaum. Então, depois que ele partiu dali e foi para a sua terra, né, no versículo 1, tendo seus discípulos acompanhando ele, diz que chegando num sábado, um dia de sábado, Jesus, ele foi ensinar na sinagoga. Interessante isso. Existem pessoas que sabem quem é Jesus, que são até frequentadores de igreja. Sabe, se você faz parte da Igreja Batista Fundamental no bairro Tristeza, em Porto Alegre, se você faz parte de qualquer igreja que prega o verdadeiro evangelho, que prega o arrependimento dos pecados e a salvação única exclusivamente pelo sacrifício perfeito de Cristo, se você vai a uma igreja dessa, mas não conhece a Jesus, isso não faz nenhuma diferença. Esses homens que vão aqui falar contra Jesus, que vão ter essas atitudes contra Jesus, eles não estavam nas suas casas, eles não estavam no comércio, eles não estavam numa praça, eles estavam dentro da sinagoga, da igreja daquele tempo, né? Dentro do judaísmo. Eles estavam na sinagoga e Jesus foi lá ensinar na sinagoga. Existe não um debate, mas existem alguns historiadores que pensam que o relato que nós temos aqui em Marcos capítulo 6 e o relato que nós temos no livro de Lucas capítulo 4, eles estão falando do mesmo texto. O relato de Mateus capítulo 13 e de Marcos capítulo 6, eles são inegociáveis de que eles são o mesmo relato. Não há nenhuma dúvida de que aqueles dois relatos estão falando da mesma história. Porém, o relato de Lucas, aparentemente, ele acontece um pouco antes. Alguns acreditam nisso, outros acreditam que ele é também esse relato. E lá fala que Jesus ele entrou na sinagoga e ele vai ler o livro de Isaías, e aí as pessoas se revoltam quando ele fala, né, que se cumpriu as escrituras naquele dia. Então talvez seja essa a razão pelos quais eles estão incomodados com Jesus Cristo aqui. Mas talvez essa aqui seja realmente uma segunda vez. Ele estava lá dando uma segunda, vamos dizer assim, oportunidade, chance aos seus conterrâneos para que eles pudessem se arrepender, mas eles continuaram não crendo em Cristo. Então, tanto numa perspectiva quanto na outra, ambos nós vemos a dureza do coração do ser humano, mesmo estando eles dentro de uma sinagoga, ou seja, dentro de um espaço religioso, dentro de uma situação onde, teoricamente, são pessoas que têm um coração inclinado em buscar as coisas de Deus. Então Jesus está aqui no sábado, ensinando na sinagoga, né? Falando a palavra de Deus. E esses aqui nós vamos ver a primeira atitude deles, que é
muitos ouvindo se maravilhavam. Quando nós lemos a palavra se maravilhavam, ou talvez sua Bíblia diz se admiravam do que ele estava dizendo, isso soa como uma coisa boa, né? Maravilhado, estou admirado, estou positivamente impressionado com o que Jesus Cristo está dizendo. Porém, essa aqui não é a ideia do que está acontecendo. Os irmãos sabem, né? Aqueles que já me ouviram algumas vezes sabem que eu gosto de usar as palavrinhas que estão lá no original. A palavra que temos aqui para maravilhar ou admirar é a palavra ekplesso. Ekplesso, tá? São duas palavrinhas juntas, né? Na verdade, ek é um prefixo usado na palavra. A palavra central é plesso. Plesso significa golpear. Quando alguém te dá um golpe, uma porrada, literalmente. E ek, aquele ek, né, da palavra, significa totalmente fora. Totalmente fora. Então, literalmente, o que aconteceu com essas pessoas, se a gente fosse colocar num português mais simplificado, é que ao ouvirem o que Jesus estava dizendo, eles ficaram como fora de si, como se eles tivessem perdido os seus sentidos. Sabe quando a gente vê... Eu não sei se os irmãos, eu não assisto mais. Isso há muitos anos atrás, até o exemplo que eu vou trazer referência, talvez alguns nem saibam do que eu estou falando. Mas muitos anos atrás, eu lembro que tinha aquela ascensão do Popó, né? O Popó, o boxeador. E eu nunca vou me esquecer, eu acho que foi o primeiro título mundial que o Popó ganhou. Ele estava lutando com alguma pessoa soviética, agora se ele era russo mesmo, eu não recordo 100%. Mas o Popó, eu nunca vou esquecer que ele começa a dar uma sequência, porque ele tinha as mãos muito pesadas, ele começa a dar uma sequência e eu nunca vou esquecer o olhar daquele russo pré-recebendo o último golpe do Popó. É um olhar tão apavorado, tão perplexo, tão admirado de onde é que está vindo tanta força, o que está acontecendo aqui, ele não consegue nem raciocinar mais. E aí depois o Popó vai acabar derrubando ele e sendo campeão. E foi basicamente isso que estava acontecendo aqui. Esses homens tomaram uma porrada na cara, no queixo aqui, e perderam os seus sentidos. Eles estavam pasmos, estupefados, eles estavam literalmente boquiabertos, né? Espantados com o que Jesus está dizendo. E o que eles começam a dialogar? O que eles começam a fazer aqui? Eles começam a se perguntar entre si, começam a confabular entre si ali naquela situação, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Então, ao ver tudo que Jesus estava ensinando, a maneira como ele estava ensinando, as obras que ele estava fazendo, e aqui nós vamos ver depois na continuidade do texto, que essas obras não eram obras do que ele fez ali, mas sim as obras que eles souberam que ele estava fazendo em outras localidades, né? As histórias que chegavam, porque a fama de Jesus ia correndo de cidade em cidade. Então, ao saber de tudo isso, eles começam a perguntar: quem é esse que faz essas maravilhas? A palavra maravilha aqui é a palavra poder, de onde vem poder na mão dele, né? Dinamis, poder, né? Do dinamite. Onde é que vem esse poder? Eles ficaram como fora de si ao ouvirem tudo que Jesus fazia. E existem pessoas que, ao ouvirem sobre Jesus, ao ouvirem sobre as obras maravilhosas que Cristo fez, essas pessoas ficam admiradas. Elas ficam assim, até pensando: será que esse fato verdadeiramente aconteceu? Será que é verídico os relatos ditos sobre Jesus Cristo? Será que o que é dito sobre Jesus realmente foi assim? E você pode ver que o mundo se questiona, né? Se você for ler revistas, né? Hoje em dia não tem muita, vamos dizer assim, relevância às revistas, porque não se compra mais revista como antigamente. Mas antigamente eu lembro muito, a super interessante, parece que de
de um mês sim, um mês não, uma vez a cada 3 meses, alguma coisa assim. Sempre tinha alguma coisa sobre Jesus, porque se vendia muito. Colocava uma coisa sobre Jesus na revista porque se vendia muito, e você sempre via aqueles questionamentos, né? Será que realmente Jesus fez isso? Será que realmente Jesus não fez aquilo, né? Que nem a última mensagem que eu trouxe no domingo passado, pela manhã. Será que realmente Jesus multiplicou os pães, né? Existe o pensamento racionalista daquele fato, que era o que aconteceu, né? Só para os irmãos terem noção do que é as ideias que as pessoas têm. E as pessoas todas tinham comida ali. Todo mundo estava com comida na sua bolsinha, mas ninguém quis dar. E ao passarem os pães que foram dados para Jesus, eles ficaram constrangidos e começaram a tirar a comida da bolsa. Mas pensa numa comida que tinha naquelas bolsas, porque diz ali o relato que eles comeram à vontade, né? Comeram à vontade e sobrou 12 cestos. Olha, cada um devia ter uma bela de uma mala nas costas, porque para conseguir fazer isso, só com o que já havia dentro das bolsas, puxa, olha, inacreditável. Cada um tava com aquelas mochilas, sabe aquelas mochilas compridas que vai daqui do topo da cabeça até o joelho da pessoa? É tipo isso que eu acho que cada um tava carregando, aquelas 10, 20 mil pessoas, né? Então você vê que os pensamentos do mundo e a solução que eles tentam dar para os fatos do que aconteceu verdadeiramente são mais impossíveis do que propriamente o milagre que foi descrito, né? Então existem muitas pessoas que questionam a veracidade de Cristo, a veracidade de tudo o que ele fez. Uma pessoa que só ouviu de Jesus e que não conhece o próprio Senhor Jesus é uma pessoa que talvez fique admirado com ele. Porém, infelizmente, a admiração não basta. Não basta você ficar, puxa, que coisa incrível esse tal de Jesus, hein? Olha, poderoso. Não adianta. Você precisa conhecer o Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que aqui a primeira coisa, a primeira atitude desse povo é de ficar estupefato, não acreditando que aquele ali verdadeiramente era o Messias prometido. Admirados. Segunda atitude que nós vemos aqui é uma atitude de escândalo, uma atitude de escândalo. Então, após eles começarem a se questionar ali sobre como é que ele fazia todas essas coisas, eles continuam indo agora através do histórico familiar, vamos dizer assim, do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3 fala: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Interessante, né? O final do versículo 2 fala como é que ele faz todas essas coisas com as suas mãos, né? Diz assim, como se fazem tais maravilhas por suas mãos, não mães, por suas mãos. Não é esse o carpinteiro? Interessante, né? Suas mãos, o carpinteiro. As mãos desse carpinteiro que anos depois foram pegas por um martelo e um prego e foram cravados numa cruz por causa dos nossos pecados. Essas mãos aqui, que nesse caso estavam sendo questionadas, como é que ele conseguia fazer todas essas coisas um dia, por causa do meu pecado, foram cravados naquela cruz, para que o sangue dele pudesse ser vertido em meu lugar e Deus pudesse estar satisfeito com a oferta que foi feita pelo meu pecado. Pelo meu pecado. Graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse povo aqui, nessa condição aqui, eles estavam escandalizados. Essa palavra agora mais perto do nosso. Escandalizado no grego é escandalizo, né? Bem parecido com o que a gente fala, escandalizado. Mas o que significa escandalizo no grego, né? Porque você fala escandalizo, né? Parece que é escandalizar e acredito que é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Escandalizo é uma armadilha. É também chamado, como nós vemos Jesus usar em outros lugares, uma pedra de tropeço. Isso é um escandalizo. Para vocês entenderem mais ou menos qual era a imagem que eles tinham na cabeça,
eles faziam uma arapuca, eu gosto também do tupi, né? Uma arapuca com uma pedra, né, mais ou menos nesse ângulo assim, e nessa pedra você colocava uma varetinha aqui e uma cordinha, às vezes, aqui para segurar, para ficar aqui esticadinho. Aqui tem um outro pauzinho aqui no finalzinho, ou às vezes está embaixo da própria pedra, essa outra cordinha. E aí os bichinhos às vezes passavam ali desapercebidos e batiam naquela cordinha. E o que acontecia? A pedra caía, porque a madeirinha era movida, né? Você puxava com a cordinha, a pedra vinha e travava o animal. Às vezes era a cabeça, normalmente era o rabo do animal que ficava preso pela arapuca, né? pela essa armadilha. E ali ele ficava. Então o que estava acontecendo aqui é que essas pessoas, ao ouvirem a verdade proclamada pelo Senhor Jesus Cristo, elas começaram a perceber que elas estavam numa situação muito difícil, uma situação muito complicada. Jesus, com o seu ensino, ele estava fazendo com que a conduta desse povo ficasse exposta, com que seus pensamentos fossem expostos, e isso deixou eles como desconfortáveis. Sabemos que quando nós ouvimos a Bíblia, ou lemos a Bíblia, quando nós estamos em contato com a palavra de Deus sempre nos deixa desconfortável. Isso não é só para quem não conhece Jesus Cristo, mas isso é para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que ouve a palavra sempre vai ficar desconfortável. Eu até ouvi recentemente numa mensagem uma frase que eu achei bem interessante, que era: se você está confortável com a sua vida cristã da maneira como ela é, não leia a Bíblia. Porque se você voltar a ler a Bíblia, você vai descobrir que tem coisa na sua vida cristã que você vai ter que mudar, né? Então isso é para qualquer um que tem contato com a palavra, né? A gente nunca vai chegar num pleno de eu posso ler uma passagem e dizer, dessa passagem não tiro mais nada. Eu já li esse livro aí umas 60 vezes, não consigo aprender mais nada desse livro. Não tem como, a palavra de Deus sempre vai nos ensinar. Agora, se a gente sempre cavar na mesma altura, a gente realmente não vai chegar a lugar nenhum novo, né? Mas a palavra de Deus, ela tem esse poder de mexer com a gente. Sempre, sempre, sempre. Pode viver como Matusalém, você ainda vai ter contato com a palavra e descobrir: tem muita coisa em mim que precisa ser mudada. E esse povo, ouvindo Jesus Cristo falando o que estava falando, dizendo, expondo as Escrituras, e não somente expondo, mas a gente sabe, pelas outras passagens que a gente tem, e Jesus, quando ele ensinava com autoridade, ele realmente mostrava e personificava aquilo que estava sendo dito, e expunha de uma maneira que ficava muito claro a todo mundo que ouvia: olha, tem que fazer alguma coisa. E esse povo estava desconfortável com aquilo. É impossível você ouvir o Senhor Jesus Cristo falando alguma coisa e você permanecer neutro. Sempre vamos tomar alguma decisão. Sempre vamos ter que tomar alguma decisão. Esse povo aqui estava escandalizado, estavam presos à armadilha. Não que Jesus plantou uma armadilha contra eles, mas os seus próprios pecados os enredaram, como a palavra diz. Eles ficaram presos por causa do seu próprio pecado. O seu próprio pecado sendo exposto. Talvez naquela cidade, o Sinédrio, criou um padrão que confortou todos da cidade. Todos estavam bem, iam lá, faziam seu sacrifício, faziam todas as suas ofertas e assim por diante, assim por diante, assim por diante. Jesus Cristo foi lá e pegou eles. E eles ficaram escandalizados. Será que você, ao ouvir os ensinos de Jesus, fica também dessa forma? Não sabendo o que fazer, não sabendo para onde ir? Esse é um bom sinal. Que você talvez precise conhecer Jesus. Que você ainda esteja no nível de saber quem Ele é, mas que você precisa dar o próximo passo e conhecer o Senhor Jesus Cristo. E por fim, nós vamos ver aqui a mais triste das atitudes, a mais
deplorável, vamos dizer assim, não sei se deplorável, mas lamentável das atitudes que esse povo tomou, que foi permanecer na incredulidade. No versículo 4 ali, você vai continuar lendo comigo, diz que Jesus, ali é interessante assim, ó, Marcos, para mim, ele parece às vezes, sabe quando você está assistindo um filme e aí está acontecendo uma cena aqui, você está olhando aquela cena que assim, daqui a pouco você vai para o protagonista e começa a filmar as reações do protagonista em relação ao que está acontecendo. Percebe o livro de Marcos como acontece isso? Você tem uma situação, daqui a pouco está aqui filmando aqui essas pessoas, papapá, daqui a pouco Jesus. E daqui a pouco as pessoas. E Jesus. E as pessoas. E você vai nesse vai e volta, é muito interessante. Eu acho bem interessante a dinâmica, né? E isso talvez muito porque, né, como muitos historiadores acreditam, o Evangelho segundo Marcos, né, escrito por Marcos, ele foi obviamente inspirado por Deus para que ele viesse a surgir, mas muito do que Marcos escreve vem dos relatos que Pedro, que era o grande amigo de Marcos, disse a ele dos fatos, né? E nós sabemos que Pedro, olha também nos evangelhos isso, acompanha a vida de Pedro, né? Vê tudo que Pedro faz, né? Pedro tem um contato visual muito grande com Jesus. Lembra, né, na cena da negação, negação. O Evangelho de Lucas vai dizer que depois que ele negou Cristo pela terceira vez, Jesus fitou os olhos nele e ele olhou Jesus Cristo, né? Ele sai e chora compulsivamente, amargamente, depende da sua versão, depende de qual livro você está lendo também. Mas então ele sempre tem essa questão do contato visual, de olhar, de estar, sabe, assim, observando ele. E aqui tem mais essa mudança de cena. Então nós temos aqui tudo está sendo filmado o quê? Jesus foi lá, pregou, e agora a câmera está nas pessoas, o que eles estão reagindo, como eles estão reagindo. E agora a câmera corta de volta para Jesus e volta a olhar as atitudes, a perspectiva de Jesus em relação àquilo que estava acontecendo. E aí nós vamos ver ali no versículo 4 dizendo, Jesus, porém, palavras importantes nós vimos. Jesus, porém, lhes disse, não ficou calado diante daquilo. Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes na sua casa. A palavra parentes aqui não significa necessariamente aqueles que fazem parte da sua família, mas no original significa as pessoas da sua comunidade, seus conterrâneos, né? Porque as cidades antigamente eram muito pequenininhas, então todo mundo é meio que primo, né? É como talvez quando você for à igreja lá em Santa Maria, você vai descobrir que todo mundo é meio primo, tio ou sobrinho, e assim vai nesse relacionamento, que é uma comunidade bem próxima e bem familiar, né? Bem interessante como a igreja de Santa Maria é. Então aqui todo mundo se conhecia, todo mundo era meio que assim, você é fulano, você é casado com minha prima, que é casada com você, que então mais ou menos é isso que Jesus está querendo dizer, eles são todos meio parentes nesse sentido, né? Então ali que ele diz que não existia, aí casa sim, está falando do eixo familiar mais próximo, mas também falando do eixo familiar mais distante, vamos dizer assim, né? Ele diz que não existe um profeta que tenha honra, né? Se não fosse, a não ser que seja dentro desse contexto, né? Os profetas sempre eram pessoas que eram reconhecidas, mas quando se falava dos seus, realmente eles não davam tanta atenção. E depois, no versículo 5 fala, não pôde fazer ali nenhum milagre, não curaram os poucos enfermos impondo-lhes as mãos. E aqui nós vamos para a terceira atitude. Admirou-se da incredulidade deles. Admirou-se da incredulidade deles. Se você for lá para o livro de Mateus, capítulo 13, a gente não vai lá por causa do tempo, no versículo 58 fala exatamente assim, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então nós vemos que Jesus se admirou da incredulidade, mas a incredulidade era a atitude deles, né? A atitude era permanecer incrédulo, permanecer não crendo, permanecer longe dele,
diapistian, né? Sem confiança, uma confiança longe, né? Diâmetro, né? Os lados opostos. Então é isso que eles estão ali. Eles permaneceram longe, não crendo, não colocando sua confiança em Jesus Cristo. E por causa que eles não criam em Cristo, Jesus não pôde fazer muitos milagres, como ele fez em qualquer outro lugar que ele foi. Todos os lugares que Jesus passou, ele fez grandes e grandes coisas, mas ali ele não pôde por causa da incredulidade desse povo. E isso deixou Jesus admirado. Mas esse admirado aqui é diferente do admirado, do maravilhado lá do versículo 2. Porque esse admirado aqui é no sentido de pensativo, né? Então, existem duas passagens que usam esse termo para Jesus. Um é quando o centurião fala que Jesus não precisa nem ir lá para curar o seu servo. E ele fica admirado, pensativo, nunca encontrei tal fé em Israel. E aqui ele fica admirado, pensando, como pode? Eles sabem quem eu sou. Eles sabem o que eu tenho feito em todos os lugares onde eu tenho passado. Mas eles escolhem não crer em mim. Existem muitas pessoas que ficam admiradas com os milagres de Jesus, ficam presos aos seus ensinos, pensando, né? Como é que eu vou reagir a tudo isso? Mas permanecem escolhendo não crer nele. Essa é uma atitude muito lamentável. E, infelizmente, muitas pessoas fazem e têm. Não crer em Cristo. Como eu falei, é impossível permanecer neutro diante de Jesus. É impossível permanecer neutro diante dele. Nós sempre vamos tomar uma decisão. Hoje, ao ouvir essa palavra e ao ouvir de que Jesus Cristo ele é o Messias prometido, ele é o Jesus, o Cristo ungido, aquele que veio escolhido para levar sobre si os nossos pecados, muitos vão dizer não para Cristo. Não para Cristo. Eu espero do fundo do meu coração que essa não seja a sua resposta diante do Evangelho. Não para Jesus. Não adianta você ir para a sinagoga, ou no nosso caso, não adianta você frequentar uma igreja. Não adianta você ter familiares cristãos. Você não colocar a sua fé em Jesus Cristo, isso de nada vai valer. Mas Jesus Cristo, ele vai agora ensinar a todos nós, especialmente agora nós, os cristãos, aqueles que já o conhecemos, que já temos professado nossa fé em Cristo, aqueles que têm realmente seguido a Jesus de perto, ele vai ensinar qual é o remédio que nós temos para a incredulidade. O que a gente faz numa situação como essa? Abandona, desiste, não faz mais nada, não quer crer, azar é seu, não. Final do versículo 6. Contudo, essas palavras, Jesus, porém, contudo, esse contudo aqui é ótimo. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. O remédio, a solução, a única coisa que a gente pode fazer contra a incredulidade, contra todas essas atitudes que essas pessoas tiveram, é continuar falando a verdade. Ensina, fala todo tempo, insiste. Fala mais, já falou, repete. Mas já ouviu falar? Não, mas fala de novo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos falar. Fala e não te cales. Nós precisamos sempre estar reafirmando a verdade, mostrando a razão da fé que há em nós. E como é que nós fazemos isso? Falando. Por nossas atitudes, com certeza. O pastor hoje de manhã falou bem claramente, não adianta você ter uma coisa no púlpito e uma coisa na vida pessoal. Se você não condiz isso tudo, não vale de nada. Então nós precisamos ter claramente isso. Precisamos falar a verdade.
Falar a verdade sempre, sempre, sempre. Ensinar. Jesus Cristo, ele é o Messias. Jesus Cristo, ele é o Salvador. Ele veio a esse mundo para levar sobre si a culpa, né, o peso do pecado sobre si. E ele venceu a morte. Ele, por causa do pecado, ele morreu. Mas ele venceu a morte, mostrando que ele é maior do que a morte. Ele é maior do que os pecados. O seu amor é maior do que tudo isso. E por isso Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou Jesus. É impossível você permanecer diante dessa palavra sem tomar uma decisão. Então, se você hoje, ao ouvir a palavra, percebeu que você está com as mesmas atitudes que esse povo que ouviu Jesus Cristo, eu clamo a Deus, eu peço a Ele que você possa vir a buscar conhecer verdadeiramente quem é Jesus Cristo. Se você já conhece Jesus, não ache que você já sabe tudo. Continue estudando, continue aprendendo e continue ensinando. Uma das melhores maneiras de você aprender algo é ensinar aquilo. Quanto mais você repete aquilo que você está ensinando, se prepara, realmente procura razões para poder defender a sua fé e poder não calar a boca, porque a gente não quer calar a boca de ninguém. A gente só quer transmitir a verdade. A gente não quer pegar e falar, lacrei na cara da pessoa. Não é isso que o cristão faz. Se o teu ensino, se o teu estudo, a palavra de Deus te torna orgulhoso, você está estudando tudo errado. Tudo errado. Você precisa ser sempre humilde. Saber falar em amor. Né? Eu gosto muito da frase, a verdade em amor e o amor com a verdade. Não tem como uma coisa desassociada da outra. Então nós precisamos continuar aprendendo mais e ensinando mais. Aprendendo e ensinando constantemente. Que o Senhor possa abençoar essa semana. Que o Senhor possa estar contigo todos os dias. E que você possa realmente conhecê-lo cada dia mais no seu viver. Deus nos abençoe. Tenhamos todos uma boa semana. Muito bem, então, meus queridos irmãos, grande bênção, desafio do pastor Daniel para nós, que realmente possamos aplicar em nossas vidas. E assim como ele nos desejou, também desejo a cada um de vocês uma boa semana, um bom feriado amanhã. Descansem com as suas famílias, se caso forem sair, tomem os devidos cuidados. E não se esqueçam, meus irmãos, nós podemos ter o descanso merecido, mas nunca podemos descansar de Deus, nunca podemos deixar a nossa vida espiritual de lado. Então que Deus abençoe ricamente as vidas de cada um dos irmãos. Nós encerraremos com um hino e tenho certeza que vai ser uma grande bênção poder cantar ao Senhor como já temos cantado. E quarta-feira nós nos encontramos novamente, se assim o Senhor nos permitir. Estaremos aqui no nosso culto de oração às 20 horas. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Um bom descanso. A partir de terça-feira, uma ótima semana para todos. Bom trabalho, bons estudos, enfim. Deus abençoe, meus amados irmãos. O Senhor Jesus nasceu, anjos louvem lá do céu, melodias a cantar, ao menino vem adorar. Este divinal bebê, a verdade a vida é, Ele a porta pode abrir, para o céu nos conduzir. Os pastores honradão, anjos da guarda estão, luz do céu ao derredor, lança fora o temor. Ó, cantemos com fervor, entoando o louvor ao pequeno Salvador, Cristo, bebê Senhor. Cristo deixou o seu lar, veio aqui
louvar, veio à terra nos libertar. O poder do Salvador vence a morte e o pavor. Veio para me salvar, dando a vida em meu lugar. Glória a Deus, o Redentor se tornou o Salvador. Poderoso é o Senhor, meu Jesus, o vencedor. O Messias de Israel trouxe a redenção do céu. Entoemos com fervor e nos brados de louvor, por nos dar seu grande amor, Jesus Cristo, bom Senhor. Minha vida, nada tenho pra dar, e com isso a tristeza vem meu ser inundar. Tenho andado muito longe do meu bom Salvador, com minha alma muito sedenta, volto ao lar. Os prazeres do mundo quero abandonar. Eu preciso de Cristo que vai me ajudar. Mesmo que meu pecado venha me atacar, com minha alma muito sedenta, volto ao lar.